Começamos a segunda edição de hoje falando sobre o julgamento do caso Bárbara Pena, que terminou agora há pouco no Tribunal do Júri em Porto Alegre. O réu foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão. E a gente vai ouvir direto o que fala a defensora pública, a doutora Tatiana, que defendeu o João Guatimozin, nesse caso, ele, o autor do assassinato de 2 crianças e que foi inocentado pela morte do idoso. Vamos ouvir o que diz ela. Da pessoa ter desejado voltar, então por isso que eles absolveram ele. Houve a quebra do nexo causal da morte do Enio com a atitude do João. Doutora, ao vivo aqui para o SBT, vocês vão entrar com recurso em razão dessa pena aplicada 28 anos e 4 meses, inicialmente em regime fechado? A pena está adequada pela condenação, não é uma pena exagerada. O doutor Ilion não deu uma pena acima do que seria adequado, pelo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Mas existiram outras circunstâncias durante o julgamento que foram consignadas em ata, que são causas de nulidade, que eu vou olhar com mais cuidado, vou conversar com os familiares do João para ver o que nós vamos fazer. Já está apelado. Tá? O que nós vamos pretender nesse apelo, se é trazer o João a novo júri, que há essa possibilidade, se é postular uma redução de pena, que eu entendo que nesse caso talvez seja muito difícil, porque a pena está adequada pelo que foi acordado com os jurados, porque os jurados entenderam que era viável. Então, com relação à pena, não vejo muito interesse recursal, digamos assim. Mas com relação a algumas circunstâncias de nulidade, enfim, de formalidades, eu tenho circunstâncias que eu vou apreciar. Inclusive, vou ver se há efetivo interesse de se passar por tudo isso de novo e de se passar por um novo julgamento, de acontecer toda essa circunstância novamente. Isso eu vou conversar com os familiares. Claro que eu, como defensora pública, tenho um dever funcional de recorrer. Mas eu também tenho a possibilidade de colher a manifestação do réu e dos familiares dele para ver se a gente vai ou não recorrer. Isso ainda vou pensar. Uma dessas possíveis nulidades seria a manifestação de um jurado que acabou suspendendo o julgamento por algum tempo? Não, uma manifestação do assistente de acusação que usou o silêncio do réu como argumento de autoridade. Isso aconteceu hoje de manhã. Houve uma consignação em ata, há uma vedação legal, eu não posso usar. Nesse momento, Felipe, está falando a defensora pública, a doutora Tatiana Boeira, né, que defendeu o réu, o João Mugem Neto, de 28 anos, e ele foi condenado a 28 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. A gente já conversou com a vítima, a Bárbara Pena. Vou pedir aqui para o cinegrafista chegar até mim, que agora acabou aqui a entrevista coletiva, né, com a doutora Tatiana. Então, Felipe, boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento terminou agora há instantes, né? O réu, então, ele foi considerado culpado, ele foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, mas lembrando, né, Felipe, que ele já está preso há quase 6 anos e por ser um crime doloso, ele deve cumprir em regime fechado pelo menos 2/5, ou seja, em torno de 11 anos. Ele já cumpriu quase 6, mais em torno aí de 5, né? Bom, vamos ver o que a Bárbara Pena, que foi a ex-companheira, né, do João, a única sobrevivente desse crime trágico que resultou na morte dos 2 filhos lá em 2013, como foi a reação e o que ela falou na saída aqui do julgamento. Eu gostaria de sair daqui segurando os meus filhos, sabendo que eu vou poder cuidar deles. Nada traz meus filhos de volta, mas pelo menos eu tentei lutar por justiça. Eu sei que eu não tenho culpa, eu sei que eu estava dormindo aquele dia, que eu quis não brigar, e eu sei que foi tudo planejado por ele. E agora ele vai ter muito tempo pensando no que ele fez, e ele sabe a culpa que tem. Ele sempre pediu desculpa para mim, enquanto eu ainda conhecia ele, estava me relacionando com ele, muitas vezes quando eu estava separado com ele, e depois ele voltava a fazer a mesma coisa. Então ele muitas vezes simula. O que ele fez ali é o caráter dele, é a simulação, faz parte do jogo dele. Bom, Felipe, agora que eu estou ao vivo com o Dr. Manuel Castanheira, que foi assistente de acusação, né? Ele, enfim, estava à frente aí dessa causa pela Bárbara Pena, a única sobrevivente dessa tragédia, né? E ele vai explicar um pouquinho essa pena, porque assim, os jurados, eles consideraram que o João, ele estava totalmente consciente do ato contra a Bárbara, mas semi-consciente em relação aos 2 filhos, e ainda absolveram no caso da morte do idoso que tentou socorrer a família. Então explica um pouquinho para nós. Boa noite, doutor.
Boa noite. Nós tínhamos, nesse caso, 3 condições para a questão de imputabilidade do réu. A assistência de acusação defendia que ele era plenamente imputável, ou seja, que ele tinha consciência de que ele tinha e que ele tem uma doença que não é causa de exclusão dessa consciência. O Ministério Público seguia um laudo que já estava nos autos, um laudo oficial, dizendo que ele era semi-imputável, e a defesa, exercida pela Defensoria Pública, dizia que ele era inimputável, ou seja, que ele tinha uma doença que deveria ser tratado e não punido. Ou seja, não estava consciente dos atos. Não tinha plena consciência do ato em si. Aí a condenação disse que em relação à Bárbara, ou seja, ele estava consciente. Exatamente. Então, quando nós tratamos do primeiro fato, que é a tentativa de homicídio da Bárbara, foi decidido pelos jurados que ele tinha plena consciência. Com relação aos filhos, de que ele tinha uma semi-imputabilidade, e isso causou uma redução de pena em relação a esses fatos, segundo e terceiro. E em relação ao quarto fato, que é o caso do seu Enio Mário, que aí eu não era assistente de acusação, não poderia nem estar falando, mas enfim, apenas como notícia, ele foi absolvido, restou absolvido. E o Ministério Público, em seguida, já ali... Enfim, ele entrou já com recurso para tentar haver aí um aumento dessa pena, né? Porque, na verdade, o juiz aí estabeleceu 28 anos e 4 meses. Vocês também devem recorrer dessa pena? Na verdade, assim, dentro da própria sentença, a gente já deixa o termo de recurso para que as razões sejam direcionadas ao Tribunal de Justiça, que é quem vai julgar esse recurso. Nós temos algumas questões, entre elas são questões eminentemente técnicas, mas que vão, ao final, sim, ser acolhidas, gerar um aumento de pena, em decorrência da questão do concurso, de como os crimes, de como as penas foram somadas ali, então isso gera uma diferença. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. E então, né, Felipe, são essas as informações aqui do julgamento. 2 dias de julgamento, a gente estava aqui acompanhando do início ao fim. E esse, então, é o desfecho, 28 anos e 4 meses de condenação aí para o João Mugem Neto, que hoje tem 28 anos. E como a gente disse, ele deve ficar preso, então, em regime fechado em torno de mais 5 anos, já que 6 ele já está cumprindo, já cumpriu. Obrigado, Lu, pelas informações completas a respeito desse caso. Comentário muito breve, né? Até porque a gente tem que recuperar muita informação para você ainda no segunda edição. Com todas as questões técnicas que foram apuradas pela Justiça, ouvida a defensoria, ouvida a acusação, na minha opinião, um fato como esse, com 2 crianças mortas, com todas as questões que estão colocadas já por todos que foram ouvidos pela Luciane Coleman, é muito pouco uma pena. Uma pessoa tira a vida, mesmo que ela não tivesse consciência disso, de 2 crianças, e o que a sociedade cobra dela é, no máximo, né, 11 anos atrás das grades. 6 já foram cumpridos, 28 anos a condenação, vai cumprir 2/5 da pena, algo em torno de 11 anos. É muito branda a pena para a morte de 2 crianças absolutamente inocentes.